Imagina você fechando o caixa da sua padaria às 23h, sozinha, sabendo que amanhã pode não ter dinheiro para pagar o aluguel. Foi exatamente isso que aconteceu com uma dona de padaria de bairro. Ela estava a um passo de trancar a porta de vez. Só que ela topou com uma coisa que já mudou o jogo para milhares de pequenos negócios no mundo inteiro. Você vai entender o que foi e por que quase ninguém fala sobre isso. Segundo a Deloitte, em 2023, o custo de colocar um chatbot de inteligência artificial para cuidar do atendimento de um negócio pequeno despencou. Hoje sai por menos de $50 por mês. Pensa bem, é menos do que você paga de streaming e assinatura de aplicativo juntos. Isso não é papo de startup gigante do Vale do Silício. É uma ferramenta que qualquer dono de padaria, salão ou lojinha de esquina consegue pagar com o troco do caixa. E o que essa mulher fez com isso são 3 coisas que viraram o negócio dela do avesso, e a última quase ninguém enxerga até acontecer com o próprio bolso. O aluguel da padaria tinha subido 3 meses seguidos. O único funcionário que ajudava no balcão pediu as contas sem aviso. Sobrou ela sozinha, com uma fila de mensagens de Instagram se acumulando toda noite. Depois de já ter passado o dia inteiro na fornada. Você já sentiu isso? Aquele cansaço que não é só do corpo, é da cabeça que não desliga. Ela respondia pedido de bolo às 23h com os pés doendo, pensando se valia a pena continuar. Não era falta de talento. Era falta de tempo, e tempo para pequeno negócio é o luxo mais caro que existe. O chatbot chegou prometendo resolver tudo e no começo fez o oposto. Um cliente pediu bolo de aniversário e recebeu confirmação de bolo de casamento, com direito a orçamento de R$ 2.000. Outro teve o nome trocado 3 vezes na mesma conversa. Ela olhava aquilo achando que tinha jogado dinheiro fora. Você conhece aquela sensação de comprar solução e ganhar problema. Foi exatamente essa a virada dela, de esperança para desconfiança em menos de uma semana de robô confuso. Numa madrugada de exaustão, ela abriu o aplicativo e ficou com o dedo parado em cima do botão de excluir. Bastava um toque para voltar a fazer tudo sozinha, do jeito que já conhecia. Ela hesitou e não apagou. Em vez de desistir, ela decidiu sentar e corrigir o robô, uma resposta de cada vez tarde da noite. Segundo as Small Business Administration, esse foi justamente o padrão observado entre restaurantes e salões de beleza nos Estados Unidos. Quem treinava o chatbot, mesmo aos trancos, colhia resultados semanas depois. Você não precisa ser programador para isso. Ela não era. Ela só entendia de bolo, de cliente e de paciência, e foi isso que ensinou para a máquina, linha por linha, até o robô começar a soar como ela. 3 semanas depois, o chatbot já resolvia sozinho 8 em cada 10 mensagens que chegavam. Pedido de bolo, horário de retirada, dúvida de preço, tudo respondido antes mesmo dela acordar. Naquela manhã, pela primeira vez em meses, ela dormiu as 8 horas inteiras. Acordou com o celular quieto na mesa e a luz do dia entrando pela janela. Você sabe o valor de uma noite de sono quando o negócio inteiro depende de você. Ela sabia. E foi ali que percebeu, a ferramenta não tinha só sobrevivido ao teste, tinha virado sócia. Com o atendimento resolvido, ela foi atrás do próximo problema, as redes sociais paradas. Passou a usar um gerador de artes no estilo do Canva Magic Design, ferramenta que já produziu mais de 1 bilhão de designs pelo mundo. Se cada peça fosse uma folha de papel, dava para cobrir centenas de campos de futebol empilhadas. Ela nunca contratou um designer na vida, não tinha como pagar um. Agora o feed da padaria saía colorido, todo dia, sem custar quase nada. Você imaginava que dava para ter uma agência de marketing inteira cabendo no bolso de uma calça. O próximo aperto vinha do fornecedor de farinha, que exigia pagamento à vista e não perdoava atraso. Segundo a Xero, negócios que passaram a usar IA para prever fluxo de caixa reduziram em 25% os casos de falta de capital de giro. É como se de cada 4 negócios que quebravam por falta de dinheiro em caixa, um conseguisse escapar disso. O sistema dela avisou 2 semanas antes que faltaria dinheiro para o pedido do mês seguinte. Ela conseguiu negociar prazo com antecedência, sem drama, sem parcelar no cartão com juro. Você já sentiu aquele alívio de ver o problema chegando de longe, com tempo para desviar? Uma notificação apareceu no celular dela sem aviso no meio da tarde. A farinha ia acabar em 3 dias. Ela nem tinha aberto a planilha do mês ainda e o sistema já sabia mais do que ela. Foi olhando para as telas abertas ao mesmo tempo no computador da padaria, atendimento, posts, estoque, caixa, que ela entendeu o tamanho do que tinha montado sem perceber. Não administrava mais uma padaria sozinha. Administrava um pequeno exército de inteligências artificiais trabalhando por ela. Segundo a Verizon Business, em 2024, 65% dos pequenos negócios americanos já usam ao menos uma ferramenta de IA no dia a dia, contra cerca de 20% em 2020. Numa rua de 5 lojas, uma usava isso há 4 anos, hoje são 3. Você talvez já seja essa loja e nem tenha percebido ainda. Mas o que parecia vitória completa escondia um risco que ela ainda ia descobrir, e é sobre esse risco que a gente continua nessa conversa.
Numa terça à noite, ela abre o grupo de empreendedores do bairro só para ver as novidades. Alguém colou o print de uma conversa com o chatbot da loja de roupas do outro lado da rua. Ela lê rindo orgulhosa, achando que ia reconhecer a diferença na hora. Só que não reconhece. A frase de abertura é quase igual à dela. O jeito de perguntar o tamanho o mesmo. Até o emoji no fim da mensagem é o mesmo que ela escolheu semana passada. Você já teve essa sensação de olhar para o espelho e ver o rosto de outra pessoa? Foi mais ou menos isso. O orgulho de ter modernizado a padaria vira uma pontada estranha no peito, um desconforto que ela não sabe nomear ainda. A explicação chega rápido. Quando ela pesquisa por curiosidade, as duas lojas usam o mesmo modelo de IA por trás, treinado nos mesmos dados, com o mesmo jeito de escrever. Ela entende, não é coincidência, é engenharia. A vitrine dela e a vitrine do concorrente, cada uma com sua fachada, seu letreiro, sua história, mas atrás do balcão digital, saindo o mesmo balão de fala. Se o tom que atende o cliente é idêntico, o que ainda é dela nessa loja? A pergunta trava na garganta. Isso assusta mais do que a ideia de ser substituída por uma máquina. Máquina você desliga, demite, troca. Isso aqui é diferente, é a loja inteira, aos poucos, perdendo a impressão digital que levou anos para construir. Ela fica parada no meio da padaria vazia, olhando pela vitrine da concorrente na esquina seguinte, com o mesmo silêncio de quem acabou de ouvir uma notícia ruim. Ali, sozinha com o avental ainda sujo de farinha, a pergunta que guia essa história toda aparece com força. Será que ela está sendo salva por essa tecnologia ou está cavando, sem perceber, o próprio sumiço no meio da multidão? Você, se tem um negócio, já se fez essa pergunta na calada da noite. Uma lembrança volta enquanto ela ainda olha para a vitrine do outro lado. Um número que tinha lido meses atrás. Quase sem prestar atenção. Segundo a Anfib, apenas 12% dos pequenos negócios nos Estados Unidos usam IA de um jeito estruturado, com plano, com estratégia. Menos de um em cada 8. O resto, a maioria, está exatamente onde ela esteve, testando sem rumo, copiando resposta pronta, sem entender direito o que está mexendo. Isso muda o tamanho do problema na cabeça dela. Não é que toda loja vai virar clone da vizinha. É que poucas ainda sabem usar a ferramenta com intenção, e é aí que mora a diferença entre desaparecer no meio e continuar sendo você mesma. A virada acontece numa manhã comum, testando uma receita nova de pão de fermentação natural. Farinha nas mãos, forno ligado, o cheiro tomando a loja inteira. Nenhum chatbot decide o sabor. Nenhuma IA lembra que Dona Marta gosta do pão mais crocante ou que o filho do seu Antônio faz aniversário essa semana. Ali, sozinha com a massa, ela entende algo que nenhum artigo tinha explicado direito. O perigo nunca foi a máquina tomar o lugar dela. O perigo é ela parar de decidir, parar de criar sabor novo, parar de puxar assunto com o cliente antigo. A IA pode escrever a mensagem. Só ela pode ser a padaria. A decisão que ela toma é simples, quase óbvia depois de tudo isso. Vai continuar usando a IA, sim, para responder mensagem de madrugada, para organizar pedido, para ganhar tempo de verdade. Só que o tempo ganho, ela decide, vai virar conversa de balcão, não silêncio de tela. Naquela mesma tarde, ela larga o celular no bolso e senta para conversar com um cliente antigo. Do jeito que fazia antes de qualquer chatbot existir. Você sente a diferença quando alguém te escuta de verdade. No fim do dia, ela apaga as luzes da padaria uma a uma, o jeito que sempre fez, desde antes de qualquer aplicativo entrar na história. O celular fica quieto na mão, sem notificação puxando a atenção dela para longe do que importa. É nesse silêncio que a ideia central dessa história fica clara. A IA virou ferramenta de sobrevivência para negócio de margem apertada, o tipo de negócio que não tem folga para errar. Ela só funciona de verdade quando o dono continua sendo o cérebro, quem decide o sabor, o preço, o tom da conversa. Terceirizar o próprio julgamento para economizar um minuto do dia sai caro demais. E ela não está sozinha nessa aposta. Segundo a Constant Contact, 91% dos pequenos negócios acreditam que a IA vai ajudar a competir com a empresa grande em até 2 anos. Quase todo mundo, 9 em cada 10, apostando o próprio futuro nisso. Passa pela rua à noite e repara. Vitrine acesa depois da outra, cada uma tentando a mesma virada que ela tentou. Você mora perto de alguma? A câmera imaginária volta para a padaria agora cheia. O sino da porta tocando sem parar. Ela cumprimenta cada cliente pelo nome, Dona Marta, seu Antônio, a menina do cabelo cacheado que vem toda sexta. No bolso, o celular pisca notificação atrás de notificação, o chatbot dando conta do recado sozinho. Ela não olha, não porque não sabe usar a ferramenta, porque escolheu nesse exato minuto que o lugar dela é ali, olhando no olho de quem entrou. Essa é a cena que resume tudo, a tecnologia trabalhando baixinho no fundo e ela na frente, sendo humana com quem paga para sentir isso. Fica a pergunta que essa história inteira deixou aberta para você. Se você toca um negócio pequeno, comenta aqui, qual tarefa você entregaria para uma IA hoje mesmo, sem pensar 2 vezes, e qual você nunca abriria mão de fazer com as próprias mãos. A resposta que você der talvez seja o próximo capítulo dessa conversa.